Vamos, saudades de vocês. Vamos ver se esse mês de novembro a gente aparece aí, né? Eba! Eba! Que maravilha, pastora. Pois é, Ela já saudades está de vocês. profetizando lá, tá vendo? Mais ou menos no meio do mês, pastora? Ou no final? No início? Então, se fechar hoje uma viagem, depois eu falo, se fechar hoje, a gente talvez vá no início do mês. Ai, que ótimo. Mas aí a gente está esperando, aguardando isso hoje. Ver o que Deus quer ainda, porque é como se fosse uma rota para a gente, né? Vamos ver o que Deus quer. Bom que a gente se programa aqui. Pois é. A gente está orando para ver o que Deus quer. Mas é muito lindo ver Deus fazendo, né? Hoje nós perdemos uma irmã muito querida também, então vou estar saindo, a gente vai estar saindo juntos depois da live. Que vocês fiquem em oração, tá? Porque impressionante. A gente ainda não está gravando, né, Ana Paula? Mas tem sido uma coisa especial os enterros, quando Deus tem falado e tem feito coisas sobrenaturais aqui. Então, a gente pede para orar por um enterro, a gente só pensa no consolo da família. Mas o que a gente está vendo é Deus sendo glorificado nos enterros de uma forma tremenda. Né? Cada enterro, eu costumo sair dizendo para eles assim, tem sido uma festa. Né? Já está gravando, isso aí, não tem problema. Cada enterro tem sido uma festa, e a gente está indo para um daqui a pouco. E por que a gente fala isso? Porque Deus sabe todas as coisas, né? Aquilo que para muitos seria um tempo de tristeza, a gente tem visto que Deus tem transformado em tempos de alegria, onde a gente vê, como diz em Malaquias, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Né? Nos Estados Unidos, os enterros são celebrados com jantares. O dia que eu fui a um nos Estados Unidos, eu fiquei impressionada de ver. Era uma festa praticamente. Chegando ali, não era qualquer comida. Não era um jantarzinho. Era um jantar de festa com mesa farta. Ainda cheguei e perguntei se nós viemos no lugar errado. E aí a pessoa falou assim, não, os enterros aqui, a gente sempre tem jantares desse jeito, coisas semelhantes. E eu fiquei pensando, por que isso acontece? Né? Porque quando a gente tem o Deus vivo, a gente realmente pode celebrar. Porque a morte passa a ser somente uma passagem da vida que a gente está vivendo para uma vida melhor. Então, quando a gente tem realmente entendimento disso, a morte não é um desespero. Né? A morte não é um desespero. E eu gosto sempre de lembrar o dia que eu fui convidada para falar pela minha orientadora no mestrado da UF sobre luto. Eu cheguei lá, eu vi a classe lotada com mais de 60 pessoas. E aí, já vários assim, já abraçando e chorando. Eu falei, e vocês? Por que vocês vieram aqui? E algumas delas levantaram a mão e colocaram, não, porque eu perdi minha avó, eu não consigo parar de ter tristeza disso, sinto muita falta dela. Eu falei, quanto tempo você perdeu sua avó? E aí ela disse, 5 anos, e não sei quantos anos, ninguém conseguia esquecer os momentos de tristeza. E aí eu pude dizer para elas, e se eu contasse para vocês que eu já perdi 6 pessoas da minha família, quase todos próximos um do outro, meu pai, minha mãe, meu marido, 3 irmãos, e Deus me fortaleceu. Eu pude ministrar no enterro. E ali eu pude falar, e foi tremendo. A gente viu que nós começamos com choro, e terminamos todos rindo, dando gargalhada, e pedindo realmente a alegria do Senhor num tempo de luto. Então, as escolhas são nossas. Nós podemos escolher se a gente decide ficar chorando o tempo todo ou se a gente decide receber a alegria que vem do Senhor, mesmo em meio às adversidades. Amém? Então, a gente vai estar começando essa live hoje. Quero pedir umas horas para a gente também. A gente depois vai falar. Senhor, graças te damos, Pai, porque em meio ao luto, e o Senhor sabe que duplicadamente eu me encontro lutado nesta manhã, 2 perdas lamentáveis, mas nós sabemos que o Senhor está na vida delas. Por isso nós te agradecemos pela oportunidade que teremos, Pai, de falar de Ti, do Teu amor, do Teu cuidado. Muito obrigado, porque eu sei que o seu trabalho é para aqueles que em Ti esperam.
Amém. E as tuas filhas esperavam e esperaram até o último momento, combateram o bom combate. E nós estamos aqui avançando, Senhor, para as coisas que nos dão esperança. Obrigado por esse grupo que tem buscado toda segunda-feira, Senhor, esse encontro contigo. Não é conosco, mas é contigo. O Senhor tem marcado esse dia, tem separado esse dia como um dia de bênção, de libertação, de cura. Por isso, nós te louvamos por esse dia, Pai. Que a bênção do Senhor esteja agora repousando sobre cada lar, sobre cada família. Obrigado, Pai, pela vida desses maridos que têm liberado as suas esposas, que têm acompanhado as suas esposas. Tu sabe como nós temos clamado por cada um deles, ó Deus, mesmo quando eles não podem estar, como o Tiago hoje não vai poder estar, mas sabemos que o seu coração está, Pai. O teu Espírito tem nos envolvido, nos abraçado, e nós estamos felizes em poder servir a Ti. Gratidão, Senhor, nessa manhã. Só gratidão por tudo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor vai fazer. Muito obrigado. Abençoa essas irmãs de uma maneira especial hoje, Senhor. Ainda que haja tristeza no ar, mas que a alegria do Senhor possa fortalecer cada uma delas de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Eu quero deixar para vocês, primeiro, logo, Ageu 1:8. Mas achei interessante que essa semana eu acordei ouvindo nítido assim, estabeleça metas. Estabeleça metas. A gente não tem conseguido avançar porque nós não temos, muitas vezes, estabelecido metas. E nós precisamos disso. Quais são as coisas que eu preciso verdadeiramente fazer? O que é prioridade na minha vida? O que eu estou procrastinando e deixando para depois, quando eu já deveria ter feito? Né? Então, a gente fica, às vezes, conversando aqui e a gente fica pensando, será que nós não já falamos sobre isso? E, às vezes, a gente lembra, já falamos sim, mas Deus fala assim, mas continua as coisas paradas. Vocês falaram que iam fazer isso, fazer aquilo, mas pararam no meio do caminho. E ontem ele me falou claramente, me acordou com essa frase, estabeleça metas. Agora, quando você estabelece metas, você precisa cumprir as metas. Não é só estabelecer as metas. Estabelece as metas e cumpra as metas. Por quê? Porque a gente tem visto hoje que um dos problemas de tanto desvio de cristão hoje é exatamente a decepção que as pessoas têm tido por passar pelas mãos de pessoas que tratam e não cumprem, que compram e não pagam, que falam coisas e vivem outras, e isso é muito triste, né? A gente tem por hábito, né, falar uma frase que a gente sempre escuta. Você conhece uma pessoa quando você come 1 quilo de sal com ela, né? E aí a gente recebeu um convite agora para outra viagem, a final de novembro, e aí a gente não queria ir. Estava eu e ele dizendo assim, ai... Eu sempre disse para ele, eu quero ir até Porto Seguro de carro, parando. Eu tenho amigos na estrada toda, daqui até lá. Então, eu queria parar, como o apóstolo Paulo, para ver os amigos, sabe? Uma hora vamos pegar o carro, vamos. E aí ele, vamos. Eu sempre pensei isso, eu já fui até, como é que chama aquele lugar? Linhares. Mas depois passei mais um pouquinho, nem lembro o nome do outro lugar, mas queria ir além, né? Só que a gente falava aqui dentro, e esse casal de amigos, que era mais amigos deles, eu conheci agora, o convite deles foi exatamente isso, né? Olha, a gente precisa muito, nós queremos ir para Recife, mas queríamos ir de carro com vocês, vamos, sabe? E aí a gente já estava desistindo quando o Espírito Santo me fez chorar ontem e colocou muito claro para mim, não é um projeto de vocês, é um projeto dele, é do Senhor. Deus tem algo além de uma viagem. Deus tem algo, esse casal, eu acho que já aceitou Jesus, né, com a gente, nem com você, não tenho quase certeza, mas eu acho que agora ela também orou comigo. E aí, só um minutinho, a Thaís está pedindo o link da live, que ela quer entrar. Vê se você tem o telefone dela, não tem? Vou ver se a gente consegue. Uma pessoa do Espírito Santo pedindo o link da live, mas aí eu teria que passar
o telefone para vocês. Vamos ver se a gente consegue. Bem, mas aí, o que o Espírito Santo começou a me falar? Tudo que nós precisamos fazer, precisamos primeiro estabelecer metas. Se a gente não estabelece uma meta, até tal dia eu vou fazer isso. Até tal dia eu vou fazer aquilo. Nós não vamos cumprir. É simples assim. E nós estamos caminhando dessa forma. Então, ontem eu disse para ele, bem, a gente nem pensou em mais na viagem, mas agora a gente está vendo que Deus está empurrando a gente. Ótimo, querida, obrigada. Essas meninas são muito eficientes, gente. Como é que eu vou ficar longe? Ele, isso aqui é equipe, mais assessoria rápida. Isso aqui é equipe, mais uma brincadeira. Gente, ó, tá vendo? Depois ele quer que eu aprenda a mexer com a internet mais. Eu falei, eu sei muito, cara. Eu não sei, eu aprendo com outros. Obrigado, Ana Paula. Obrigada, Ana Paula, obrigada. E isso é o principal da nossa live, sabe? Eu quero que vocês não percam isso de vista. Nós precisamos viver aquela frase que a gente escuta sempre, livre, leve e solto. Eu costumo dizer para ele, se eu estiver aqui em algum lugar que eu não posso ser eu mesma, eu prefiro não ir. Eu sou assim, eu gosto assim, ponto final, sabe como? Se eu tiver que estar vigiando o que eu vou falar, às vezes eu vou para algum lugar e falo com ele, muda, não me pergunte nada, porque eu não vou abrir minha boca lá, entendeu? Porque se eu abrir, eu não sei se você vai continuar com a turma, que você está discipulando e cuidando. Eu vou orar para ver o que Deus quer para cada lugar, porque eu só quero avançar com as metas de Deus para a minha vida. Eu só quero ir onde eu posso pegar, muitas vezes, meu franguinho de mão, como diz meus tetos. Quando eu dava os franguinhos de mão, eu dava os pedacinhos, as contracoxas, as coxinhas de galinha para as crianças, eles falavam assim, vó, eu quero franguinho de mão, vó, porque ninguém me dá franguinho de mão. Eu gostei para adivinhar, falei, o que é franguinho de mão, Mia? Tem franguinho de pé também? E aí, eles, franguinho de mão, vó, é aquele franguinho que você me dá na mão para eu comer só na minha mão, ninguém me dá, todo mundo quer que eu coma de outro jeito. Mas eu quero o seu franguinho de mão, até que eu descobri que franguinho de mão era coxinha que eles queriam segurar na mão para comer. E não é à toa que Jesus fala para nós que nós temos que ser como criança para entrar no céu. A gente tem muito que aprender. A gente fica cheio de ritual, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Eu não quero isso para minha vida. Já falei para ele, converso sempre sobre isso. É desse jeito. Se eu tiver que em algum lugar que eu tenho que mudar a minha essência, eu não vou. Eu costumo dizer para ele, tem tanta gente para cuidar de tanta gente, tem gente melhor que eu. Vai outro no meu lugar, mas eu não quero ir. Entendeu? Não vou deixar ninguém me forçar a nada, nem eu quero forçar ninguém a nada. A única coisa que eu vou forçar é para que as pessoas sigam o caminho do mestre. Pode isso? Pode. Não pode? Não pode. Eu não vou negociar o padrão da palavra de Deus. Ele só tem uma palavra. Nós vimos semana passada quando ele falou. E a palavra de vocês tem que ser sim, sim, não, não. Porque o que passa disso vem do maligno. Aí as pessoas não gostam. Essa semana nós fomos fazer uma visita a uma família cristã. E aí eu falei, ó, não está nem querendo que fale. Falei, não, pode falar. Eu falei, ó, ela demorou muito, já marcou tantas vezes, não consegue, sabe por quê? Porque tem algo lá que só eu que vou resolver, não adianta. Já foi todo mundo lá, mas duvido que alguém teve coragem de falar que é preciso ouvir. Mas eu vou falar, você quer mesmo? Está marcando um jantar para nós. Hoje ela já me conhece. Mas pode deixar que eu não vou falar de qualquer maneira, eu vou ser introduzida à conversa, porque Deus é Deus. Quando Ele quer, Ele vai fazer. Então, eu já sei qual é a minha meta ali. Eu não estou indo para o jantar. Eu estou indo para a libertação da família toda. Aí vem Apocalipse 7 vezes e diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus não repete 7 vezes em Apocalipse o mesmo versículo a troco de nada. Eu posso falar uma coisa para você levar 10 anos para fazer. É problema seu, eu não quero ficar parada. Eu quero subir a escada espiritual que Deus colocou diante de mim. Eu quero ouvir o toque da trombeta e obedecer da primeira vez.
Eu sempre digo isso, esses dias um entrou no meu particular para me dizer sobre isso. Pastora, o que mais marcou para mim na live de hoje foi aquilo que a senhora falou, sabe? Como que as senhoras não precisam de que ninguém fale 2, 3 vezes a mesma coisa. Aquilo eu nunca ouvi em lugar nenhum, aquilo foi forte para mim, porque às vezes eu fico esperando ouvir 2, 3 vezes. Não, eu já sei o que tem que fazer, eu vou fazer. Então, nós não temos que ficar ouvindo a mesma coisa 2, 3 vezes. Isso é incomodativo. Ninguém aguenta. E aí nós fomos para aquele jantar. Quando nós chegamos lá, ainda não tinha nem entrado na casa, ela fez questão de levar a gente num outro lugar, na parte de trás. Lindo lugar. Mas, de repente, ela abre aquela porta de vidro e em cima da mesa tinha todos os quase objetos, os objetos ligados vamos dizer, a Salvador, Bahia, as imagens de cultura, tudo mais, família cristã. Né? Tudo de Umbanda, tudo que nós vimos. Eu olhei assim, consegui assim, ficar quietinha, assim, com o meu olhar, assim, falei, aí, por onde eu começo, Senhor? Só olhando. E aí, o marido, né, olha para ela e fala para ela assim, ela não fala nada não, ela fala nada não, eu já sei o que ele pensa, o que mais você? Aí eu falei, pois então, você me aguarde. Aí vira ele, eu já falei o que eu penso, minha mãe era da Umbanda, tinha tudo isso dentro de casa, e não sei o que, não sei o que tem lá, mas ela não quer tirar, então eu vou deixar, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, então, não fala nada. Eu falei assim, eu vou falar tudo, querida. Você vai ouvir tudo agora. Se você quiser fazer, é outra coisa, mas eu vou te dizer. Essa mesa a gente só tinha que fazer assim, ó, tirar tudo de uma vez, eu fiz assim com a mão, assim, ainda. Por quê? Porque o Senhor está tratando conosco, porque são dias finais. E aí você pode dizer, mas como eu sei que são dias finais? Não é pela guerra. Guerra sempre houve. Não é rumores de guerra, não são rumores de guerra. Pega Mateus 24, e eu volto a falar. O principal hoje que a gente sabe que Jesus está voltando é o desamor. Ele diz que o amor esfriaria. Você pode estar do lado de alguém da sua família, aquele alguém não está dando a mínima para você. Porque fulano falou isso, falou aquilo, aí fica chateada. Não, na realidade é porque o amor está esfriando. Então, porque alguém falou alguma coisa, eu vou ficar chateada? Não, eu costumo dizer, vamos aumentar o amor. Nesse tempo, o que nós temos que fazer? Aumentar o amor e a oração. Não tem outro jeito. Não adianta a gente ficar tentando, mas meu filho não fala comigo, minha mãe não fala comigo. Gente, pela psicologia, eu sempre digo isso, toda vez que você está triste, deprimida, sabe? O alvo está errado. Você está olhando para o lugar errado. Vamos dizer assim, trocando a sua visão. Então, hoje, o tema que a gente estaria estabelecendo era exatamente isso, colocando como estabeleça metas. Mas, de novo, a Geu fala, por que a gente vai estabelecer metas? Porque é tempo final. Eu não posso continuar na Terra vivendo de qualquer maneira. Eu estou triste, estou arrasada, perdi não sei quantas pessoas da minha família. Para de olhar as circunstâncias. Eu olho para o enterro como uma oportunidade para eu levar o amor de Deus, para poder abraçar mais pessoas. O enterro é uma oportunidade para isso, não é para eu ficar ali chorando o tempo todo. Pode chorar? Pode. Faz parte, faz. Jesus chorou, sabe? Mas você só vê uma única vez falando que Jesus chorou. E aonde ele chorou, ele fez mudanças. Ele mudou o ambiente, o clima. Então, não é um choro de qualquer maneira, é um choro com propósito. Eu vou para lá, vou chorar, sim, porque é minha amiga, eu gostava tanto dela, gosto, né, da família e tudo mais. Mas não tem como, cada um tem o seu tempo. O que eu preciso fazer nesse tempo é preparar o meu templo. E aí ele me deu logo em Ageu 1:8. Nesse versículo, nessa versão, está escrito assim: subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Mas eu queria falar na versão da Bíblia online, que eu estava ouvindo, porque sempre quando eu leio, eu gosto de ouvir também. E aí lá está escrito: reconstrua o templo. Reconstrua o templo. E aí é tão lindo, porque foi agora de manhã que Deus mudou o que a gente ia falar, e foi me dando isso. E aí, daí a pouco, eu ia ler 1 Coríntios 16, que foi o que eu acordei ontem com ele na mente, mas Deus me falou assim, não, veja, ouça 1 Coríntios 3. E quando eu vi 1 Coríntios 3,
o apóstolo Paulo falava também do corpo, da necessidade da gente cuidar do corpo, que é o templo que precisa ser reconstruído. Nós sabemos que a mulher virtuosa de Provérbio 31, ela vive, ela tem a casa forrada de roupas dobradas. Isso significa prontas para uso. A gente já falou sobre isso aqui. Prontas para uso. Se Deus mandou a gente repetir algum propósito, ele tem. Prontas para uso significa o quê? Eu preciso ter minha casa arrumada com tudo que alguém precisa quando chegar. Nessa semana foi lindo, porque eu falei para ele, vou chamar a faxineira, vamos dar a faxina, vamos arrumar, vamos fazer. Estou sentindo que tem que fazer. Aí ele falou comigo assim, tá bom, vamos, pode chamar. Aí chamamos. 1, 2, 3, todas que marcaram, cancelaram. Aí eu olhei para ele, você está vendo por que está todo mundo cancelando? Aí ele, por quê? Você já sabe? Falei, sei, é porque nós temos que arregaçar as mangas, entendeu? E colocar em ordem o que ainda não está. Já te disse que os quartos aqui nós vamos arrumar, porque se chegar mais alguém, o quarto precisa estar arrumado. Deus está me falando isso. Está arrumado? Está, mas não está do jeito que Deus quer. Precisa ser retirado algumas coisas que Deus quer. Ah, mas vamos fazer. Ninguém vai vir aqui, por quê? Porque o que tem que ser feito por nós, ninguém vai fazer. Não adianta você ficar esperando, o fulaninho de lá, o fulaninho de cá. Não, é você quem vai arregaçar as mãos e vai fazer. Ah, mas meu marido tem que ajudar. Tem, então você ora para que ele ajude, como o meu tem me ajudado. Não é nada de ficar brigando com ele, porque ele faz aquilo, porque você não faz aquilo. Gente, isso é mulher goteira, que a Bíblia condena. Deus não nos quer assim. Às vezes eu paro, ajoelho 1 hora para orar. Estou orando. Quando eu levanto, eu vejo tudo que eu pensava em fazer, já está pronto. Mas não era assim. Não era assim. O Senhor, Ele quer que a gente aprenda a colocar tudo nas mãos dEle. Estabelecer metas. O primeiro passo é uma vida de oração. Eu preciso orar para ouvir o que Deus quer que eu faça. E aí, quando eu falei tudo isso para ele, e a gente começou a dar faxina e arrumar tudo, foi lindo. Ele falou, já sei por que você está preocupado com a faxina. Porque essa área aí que você mexeu são papéis de não sei quanto tempo que eu tenho que olhar e não consigo parar para olhar. E agora eu preciso disso para poder entregar para um advogado, para uma causa que eu estou lutando na justiça, e eu preciso dessa documentação. Então, me ajuda. Quando nós vimos, nós estávamos arrumando a papelada toda, o quarto todo. E aí depois eu falei para ele, sente a diferença no quarto? O clima, como diz em psicologia, o perfume que ficou no quarto, a diferença que ficou no quarto? Ele falou, sinto. E aí, daí a pouco, ele recebe um telefonema, olhou para mim e falou assim, olha, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Uma amiga minha de Brasília perguntou se pode vir visitar a gente. E essa amiga é uma pessoa de muito tempo que ela vem cuidando, sempre cuidou da família toda dele, e agora recebeu lá com o maior carinho. Agora a mulher está vindo. E ele falou, está vendo por que você estava incomodada para arrumar a casa? Gente, é muito lindo quando você ouve Deus e estabelece as metas de acordo com a palavra de Deus. Quando Ageu fala, que ele fala, vocês estão preocupados com as suas próprias casas, enquanto a minha casa está deserta. A gente compra coisas boas para a nossa casa, mas quer comprar para a casa de Deus. Esses dias eu estava no mercado fazendo uma compra para mim, daí a pouco eu ouvi direitinho o Senhor me dizendo, volta. Falei, sim, Senhor. Aí voltei em todas as prateleiras, pensando que era alguma coisa que eu tinha esquecido. Ele falou assim, não, compra tudo de novo. Porque a compra que você fez para você precisa levar agora para o fulano que está na sua casa. Gente, foi impressionante. E aí houve uma batalha, porque eu gosto do suco legado, não encontro em qualquer lugar, então eu praticamente só faço compra naquele mercado, porque é o único mercado que tem o suco legado, sem açúcar, do jeito que a gente pode tomar. Eu não gosto desse negócio de suco de caixinha, não sei o que. Não, gente, não dê isso para os filhos. Não dê, compre do melhor, porque você está construindo o templo do Espírito Santo na vida deles. Meu avô, meu pai, todo mundo era diabético, meu marido. Eu não posso deixar minha filha, minha neta tomar nada de qualquer maneira. Então, elas cresceram tomando o legado, o suco mais caro que tinha, de vidro, nada de caixinha. E elas olhavam para mim, vó, é o legado que você vai trazer, né, vó? É o legado que eu vou levar para vocês. Eu não vou dar para vocês qualquer porcaria. Não, eu estou cuidando do corpo de vocês, que é templo do Espírito Santo de Deus. Entendeu, queridas? Todo mundo entendia. De maneira que até hoje,
Eles falam isso e sabem com que intenção eu fazia. Então, tudo que nós temos que fazer, que temos que comprar, tem que ser intencional para coisas boas. Eu não posso fazer nada de qualquer maneira. E aí o Espírito Santo vem hoje e fala, reconstrua o templo. Só que em Coríntios ele fala, se vocês não fizerem isso, eu mesmo vou destruir o corpo, que é templo do meu Espírito. Se vocês não estabelecerem isso, eu mesmo vou destruir. Se vocês não cuidarem de cuidar o que eu estou mandando vocês cuidarem, eu mesmo vou destruir. É como se Deus estivesse dizendo, eu já avisei vocês para fazer o que é certo. Vocês querem fazer o errado? Continuem fazendo. Esses dias eu estava exagerando na manteiga, foi tremendo. Falei para ele, precisava de um sonho desse? Não precisava. Mas eu sonhei, coma menos manteiga. Falei, Jesus, obrigada por me lembrar de coisas tão simples. Mas nós precisamos fazer isso. Essa semana, eu falei para ele, e volto a falar, porque sempre tem alguém pela primeira vez, eu acordei vendo assim, pega e faça chá das folhas da laranja. E aí ele falou comigo, eu falei, tem folha, tem laranja, pé de laranja aqui, porque eu não vi ainda. Tem, vou lá pegar agora para você. Pegou e fizemos o chá. Aí fui pesquisar. E naquela pesquisa eles diziam que é calmante, que é anti-inflamatório natural, que melhora as dores no corpo. E aí encontrei lá a mesma coisa a respeito do alecrim, que alguns anos atrás eu tinha sonhado 2 vezes que era para tomar chá de alecrim. E eu tinha parado. Corri no mercado, comprei tudo, e as dores foram embora. Glória a Deus. Tinha voltado com dor no calcanhar, por fascite plantar. Sumiram todas, graças a Deus. E aí eu fico pensando, se eu não parasse para ouvir Deus, como é que eu ia saber tudo isso? Agora, se eu ouvisse e não tivesse corrido para fazer, eu estaria do mesmo jeito. E nós escutamos Deus e nós não corremos para fazer o que Deus mandou. Nós corremos para resolver os nossos projetos, os nossos negócios. Às vezes eu fico dizendo isso para ele, isso aí é nosso. Sabe? O que Deus está chamando a gente para fazer? Primeiro, eu tenho que cuidar de mim. Vou falar quinta-feira no CEI, no Centro Evangelístico, sobre autocuidado. Eu não tenho como cuidar do outro se eu não me cuido. Se eu não me cuido, nós precisamos lembrar disso. Aquele médico lá de Campinas, que eu já falei para vocês, que eu peguei com alto nível de depressão, cara, com o senhor na clínica, no bairro mais nobre de Campinas, só falava em morrer, se suicidar. Gente, a gente não pode esquecer de uma coisa dessa. E aí ele falou assim, pois é, já rodei os melhores psicólogos, já rodei psiquiatra, ninguém dá jeito no meu problema, eu já estou desistindo. E olha que eu sou cristão, hein? E não, meu filho, desiste não. Jesus não desistiu de você, como é que você vai desistir? Não, ele tem sempre uma saída. Só que tem uma coisa, você precisa parar para ouvir Deus. Você está querendo se matar porque você não sabe o que Deus tem para você. Qual é o projeto dele para você? Porque para mim eu sei qual é o projeto dele. Eu não quero morrer de jeito nenhum. Já falei que lá no céu eu vou dar trabalho, meu Deus. Que eu vou ficar correndo para lá e para cá, querendo visitar um e outro. Se tiver café, eu quero tomar. Se tiver um peixinho frito, eu quero também. Ué, Jesus ressuscitou e comeu depois, sei lá o que ele vai fazer. Mas eu quero. Que história é essa? Você não tem projeto? Me fala da sua família. Sua esposa é evangélica, é cristã? Sim. Acabei de ter uma netinha agora. Não tem nem vontade de pegar minha neta. Então eu pego ela para mim. Que coisa triste um negócio desse. Não, depressão é assim mesmo. Eu falei, depressão é assim mesmo, coisa nenhuma. Aqui comigo você vai mudar. Queira ou não, você vai mudar. Você não já rodou tudo? Já deu certo? Não, não deu. Então, agora tem que ter uma coisa nova para você. Se você gostar de mim, bem. Se não gostar, problema seu. Uma coisa eu te digo, você está me pagando e pagando bem. Então, você resolve o que você quer. Eu acho melhor você ou se cuidar, ou fazer o que tem que fazer, ou então você vai embora e para de me pagar. Você escolhe. As escolhas são nossas. Tudo na nossa vida começa com escolha. Você escolheu vir aqui, não fui eu que te chamei. E você veio, então agora você vai ouvir tudo. Um mês depois, eu viro para ele e pergunto, me fala aí, quando você fez seu último exame das vitaminas? E aí ele, mais de 2 anos, não quero nem saber isso não. Eu falei, você vai saber. Gente, aquilo mudou a minha rotina. E aí ele disse, tem 2 anos que eu fiz e deu 19 da vitamina D. Gente, o outro deu 17. E aí eu comecei a pegar pessoas com depressão por déficit de vitamina D. Um mês depois, esse senhor estava liberto,
cuidando já da netinha, tomando conta da netinha em casa para a filha ir trabalhar. Gente, isso é maravilhoso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se nós não cuidarmos dele, 1 Coríntios 3, Deus mesmo destruirá. Eu preciso escolher o que eu tenho que fazer. Quando Ageu fala aqui, ele fala, aplicai o coração ao caminho. E ele repete isso, já falei isso aqui uma vez. Ele não repete essa frase várias vezes à toa nem por acaso. Ele repete como se ele estivesse dizendo, preste atenção no que eu estou falando com você. Porque se você não fizer, nem Deus vai fazer. Nem Deus vai fazer. Deus vai deixar a gente morrer antes da hora. Já coloquei aqui de pessoas que eu cuidava e falavam comigo assim, eu quero morrer mesmo. Quer morrer, então morre, querido. Quer morrer, então morre. Eu não vou lidar com alguém que fala o tempo todo que quer morrer, passando a mão na cabeça. Não, você decide. Deus tem uma saída gloriosa para todos nós. Mas você escolhe o estilo de vida que você quer viver. Eu escolhi viver assim. Quem me conhece, quem está comigo todos os dias, minha prima entrou aí, a Thaísa de Cachoeiro. Bem-vinda, querida, Deus abençoe você. E ela sabe, sempre levanto de manhã aprontando para Deus, para a vida, para mim, entendeu? E nós precisamos estabelecer isso como meta. Como é que a gente está levantando? Como é que a gente está tratando a pessoa que está ao nosso lado? E aí eu comecei a pensar nisso. Nessa caminhada dessa semana, nós vimos tantas coisas que nós poderíamos ter melhorado com poucas coisas. O que alguém está te pedindo para fazer? Que às vezes você está demorando, procrastinando. Eu não sei você, mas eu fico nervosa quando eu vejo alguém pedindo alguma coisa tão simples e a gente está demorando para fazer. Eu coloquei aqui, estabeleça metas, mas cumpra, sabe? Veja o que alguém que está do seu lado está pedindo, está precisando, e ouça, para que você receba depois também a mesma coisa, de volta. Então, nós precisamos ouvir e fazer, para que a gente evite outros problemas lá na frente. E nessa caminhada é tão maravilhoso. Quando a gente para e ouve, nossa casa foi assim, sabe? A gente sentiu que terminamos, levamos quase 2 dias, mas quando terminamos, nós estávamos alegres, felizes, sentindo a leveza da presença de Deus na casa. Toda a papelada, tudo arrumado, ele encontrando os documentos todos que ele precisava. A Bíblia diz que com pouco faz a guerra. Às vezes nós estamos esperando muita coisa para acontecer de bom, mas Deus está dizendo para você, arruma aquela gavetinha lá que está parada, tudo bagunçado, faça só aquilo lá primeiro, comece por ali, como eu já disse para vocês um dia, que Deus me falou. E o Senhor, Ele quer completar essa reconstrução, mas Ele não vai fazer nada se nós não dermos o primeiro passo. Seu casamento, para ser reconstruído, precisa ser com você. Deus não vai chegar e dizer para você, trate seu marido bem, faça o que ele está te pedindo. Não, Deus não vai te fazer isso. Não vai fazer isso, certamente. Mas você precisa saber o que é que Deus está te pedindo e fazer. Se nós não fizermos isso, cuidar da nossa visão, primeira coisa. Não tem como você construir nada sem primeiro, nós já falamos aqui, mas estamos repetindo, de propósito. Ninguém vai construir uma casa sem primeiro parar e fazer a conta das coisas que você vai gastar. Eu não tenho dívida, já falei isso para vocês, não conheço a palavra na minha vida, graças a Deus, e nem quero, porque eu estabeleci metas na minha vida. Minha visão é essa. Já falei para vocês, casei no primeiro casamento, meu marido devia em 3 bancos, financeira, aquela época era financeira. Eu falei, o quê? Não acredito, nunca ouvi falar em dívida na minha vida. Minha mãe não deixava comprar nada a prazo. Não posso acreditar nisso. Ele então, mas eu nem falei que achei que não era importante, todo mundo tem dívida. Não, aqui em casa não tem isso. Peguei a situação, meses depois estávamos com tudo quitado, tendo dinheiro para dar, ofertar para aqueles que não tinham. Eu faço isso nas minhas viagens sempre, levo um presentinho para um, presente para outro, levo comida para repartir, levo... É isso que Deus nos chamou para fazer. Aí a gente fica dizendo, não tenho, não dou porque não tem, não dá porque não tem, não dá porque não pede a Deus primeiro. Está lá em Mateus 7, pediu a Deus? Pedi. Então agora você vai fazer o que Deus te mandou fazer. Como eu ouvi no mercado essa semana, faço uma compra para você, mas faça a outra para dar. Porque isso é Eclesiastes 11, reparte com 7 até com 8. A gente escuta as pessoas dizendo, mas eu já deu, mas quem sabe Deus está mandando o 7º lá ainda, e você não deu o 7 e o 8. É igual o banho de Naamã. Primeiro banho, ele não ficou curado de lepra, ele tinha que tomar 7 banhos, até que ele ficasse limpo da lepra. Imagina se ele tomasse só 2, não ficaria.
Então, Deus está mandando, chamando a gente para fazer uma coisa e a gente está fazendo outra. Cuide da sua visão, veja o que Deus está te chamando para fazer. Tempo de qualidade com Deus. Levantou de manhã? Qual o primeiro passo? Eu preciso investir em tempo de qualidade com Deus. Eu sempre digo para ele, antes de falar com você, eu falo com o Pai. Eu quero falar com o Pai. Depois disso, abraço, carinho, falo tudo de bom que eu tenho para falar para ele. Agradeço a Deus o nosso casamento, a nossa união. A partir daí eu vejo tudo acontecendo e ele também comigo. Mas isso é uma coisa que a gente trabalha todos os dias, é maravilhoso. Ontem alguém ligou para cá, às 7h pouca da manhã, sei lá que hora, né? Aí, quando ligou por vídeo, esse amigo, e aí, isso aí, estão abraçados, isso é falso. Eu falei assim, falso para você, para nós não. Deus sabe quem é sincero. A palavra sincero significa sincera. Não adianta tentar enganar alguém. Os olhos falam, isso já é verídico, os olhos falam. Então, nós precisamos lembrar disso. Ouvir os projetos de Deus e prosseguir sem questionar. Deus está nos chamando, às vezes, para fazer alguma coisa, mas eu escuto que Deus está me chamando para fazer, mas eu fico questionando. Esses dias a gente estava conversando, eu tentei fazer uma coisa, mas ele falou, não faça isso agora. Eu falei, tá vendo? Eu não fiz, você não fez, olha lá como é que está a situação no final do dia. Continuou. Quando eu falar, eu vou fazer, deixa eu fazer. Deixa eu fazer, porque eu quero começar e terminar o que eu estou fazendo, o que Deus está me mostrando para fazer. E agora eu vou estar passando para ele, e nós vamos estar entrando em sintonia, continuando nessa sintonia da reconstrução do templo, o que Deus está nos chamando para fazer. Amém? Preparando para a volta do nosso mestre. É tremendo quando Deus confirma, né, a vontade dele nas nossas vidas. A palavra de Deus começa dizendo que, pela boca de 2 ou 3, Deus fala. E nessa manhã, eu quero crer, né, eu acredito que, da mesma forma que Deus usou Ageu para mexer com a estrutura do povo, ele quer mexer com as nossas estruturas também nessa manhã. Enquanto a Rita falava, borbulhava aqui, eu anotava, sublinhava tantas coisas que eu quero aconselhar você a pegar o livro de Ageu todo, é pequenininho, né? E ler no dia de hoje. Para quê? Para você entender o que é estabelecer metas. Como Deus trata isso conosco. Talvez você até saiba da forma natural como nós procedemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho. No meu trabalho eu tenho que estabelecer metas para poder alcançar o objetivo da empresa e tal. Não, mas Deus quer fazer de uma maneira diferente. E é isso que a Gil vem mostrando para a gente aqui. A primeira coisa que ele fala, logo no primeiro versículo, capítulo, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta. Creia nos profetas e prosperarei, diz a palavra, né? Então, nós temos que pensar, projeto de Deus, ninguém pode mudar, porque ele é perfeito. Então, Deus nos chama a atenção, e eu estava aqui pensando sobre isso. No versículo 2, ele diz assim, fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, né? E no final desse versículo, ele diz assim, a casa do Senhor deve ser edificada. Você já parou para pensar nisso? Falar em edificação já está assim, é meu tema, né? Eu gosto de construir, mas ela falou 2 palavrinhas aqui que mudou, que é exatamente a versão, a diferença da versão. Uma diz para edificar a casa, a outra diz para construir, né? Para reformar. Não é isso? Você usou logo no começo. E eu falei, opa, edificar é diferente de reformar. E aí o Espírito de Deus foi me levando a imaginar que nós somos essa casa que precisa ser edificada. Não, mas não é só edificada. E aí a gente vai ver nos fundamentos, Deus estabeleceu os fundamentos dessa casa, a base. Nós somos criados por Ele, com uma estrutura que Ele colocou, a nossa saúde, os nossos órgãos, o nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. E Deus está olhando para nós e está dizendo assim, está precisando de uma reforma aí. Está precisando você investir nisso aí. Está precisando você estabelecer metas para que você alcance essa perfeição. Deus não vai habitar em templos feitos por mãos. Então, não é a edificação da igreja, é a edificação
da sua vida, que você é templo do Espírito Santo, e Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, vós sois templo do Espírito Santo, e Deus quer, né, nós passamos agora a festa do tabernáculo, Deus quer tabernacular conosco, Ele quer habitar dentro de nós, e Ele está olhando para nós e dizendo assim, ó, chegou o tempo, a casa do Senhor deve ser edificada. E eu falei, Senhor, nós somos a tua casa, nós somos esse templo, nós precisamos dessa geral, né? E para isso, queridas, vocês precisam entender que dá trabalho. Primeira coisa, subir o monte de Ageu, né? No versículo 7. Interessante que ele repete 2 vezes, a Rita, eu pensava que Rita falava ali, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. E para ratificar, ele diz novamente, no versículo 7, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Se não aplicar o coração, você não atinge a meta. Para você atingir a meta, e falo isso de métodos naturais, você precisa ser aplicado naquilo que você está fazendo. Imagine numa obra que Deus está fazendo, muito mais. Como ela falou, esse tempo precioso, a primícia para Deus, é despertar e falar, Senhor, tu és o primeiro na minha vida, não tem marido, não tem filho. Não, é eu e Deus, né? Esse momento você precisa aplicar o teu coração. Ou seja, esquecer o resto. Sabe que tem um montão de tarefa para fazer, mas você não vai sair dessa orientação. Por isso ele fala 2 vezes, aplicai o vosso coração ao vosso caminho. E no versículo 8 ele diz, subir o monte. Então, nessa frase aí, a gente já poderia falar um montão de coisas aqui. Mas subir o monte, para mim, estabelece trabalho. Eu tenho que subir um monte. Né? Esforço. Tempo. Né? E a gente tem mania de falar coisas negativas sem perceber. Eu sou meio preguiçoso, eu gosto de dormir um pouquinho mais. Não estou falando que é proibido dormir, mas essas palavras, na verdade, desqualificam aquilo que Deus quer que a gente seja. Mas eu não posso. Mas quando eu falo, eu estou dando vazão à minha carne. Eu estou alimentando algo que vai me tornar ineficiente quando eu estabeleço metas. Eu não posso ter preguiça quando eu estabeleço metas. Eu preciso, como ele falou para Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Então, nós precisamos rever o que nós temos ouvido. Se veio a palavra do Senhor e ele diz, aplicai o vosso coração, eu não posso me distrair com as minhas vontades. É verdade. Preciso saber qual é a vontade do construtor. Ele vai dizer depois, como ela falou lá em 1 Coríntios, que ele, né, é o arquiteto, ele é o construtor. Então, a gente não pode mudar aquilo que foi estabelecido. A Michele, né, que é arquiteta, sabe disso. Quem gosta que mexe na obra-prima que foi criada? Deus criou tudo perfeito. Então, nós precisamos entender isso e aplicar o nosso coração. Depois, nessa mesma frase, diz, trazei madeira. Trazer madeira quer dizer, você tem que comprar, você tem que investir, você tem que cortar a árvore, você tem que, de alguma forma, desenvolver o seu trabalho para dizer que você começou uma obra. Ninguém começa a obra ficando assim, não, vou cruzar os braços, vou ver o que acontece e vai cair do céu. Não, você vai trabalhar para aquilo, você vai investir naquilo. Talvez você esteja hoje precisando investir na sua vida. Nós vimos uma cena, fomos a uma festa, nós vimos uma cena, e aí eu fiquei assim, meu Deus, preciso investir, né? Preciso investir na casa, família, a própria pessoa, família, investir nela mesma, acreditar que ela é uma obra-prima de Deus. Nós somos uma obra-prima de Deus. Precisa fazer essa repaginada? Ok, mas precisa também de investimento. Eu vou me arrumar mais, eu vou comprar uma roupa melhor, eu vou mostrar para todo mundo que eu sou essa obra maravilhosa que Deus fez. Nós precisamos ter esse estímulo, essa força, essa vontade, esse desejo, que os outros, olhando para nós, possam ver o Senhor. E o Senhor é perfeito. Então, investimento.
A outra coisa, ele diz, edificai a casa. O construtor deve calcular quanto vai usar, né, o tempo que vai gastar. E lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, Deus fala para a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica a casa. Não é à toa que ele diz isso. E a gente vai vendo a mulher virtuosa, né? E todo o projeto de Deus, e ela não tem tempo para mais nada, ela cuida da casa. Então, edificar a casa é cuidar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, é cuidar. É no dia a dia, é o asseio, é a limpeza, é o tratamento com as pessoas que habitam naquela casa. Nós não gostamos de ser tratados de qualquer maneira. Então, a gente precisa aplicar o nosso coração e entender essa chamada de Deus para nós. Porque qual é o resultado disso? O Senhor diz logo em seguida, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, por que ele fala isso? Porque ele vai habitar nessa casa. Edifica essa casa para que o Senhor tenha prazer de morar em nós, em habitar dentro de nós, perfuma, né? Limpa, bota flores, sabe? Enfeita a tua casa, enfeita a tua vida. Não importa o ambiente que você esteja vivendo, mas tenha prazer em trabalhar nessa grandiosa obra que Deus fez. Você é uma obra grandiosa de Deus. Você é uma obra maravilhosa que Deus fez. E a palavra de Deus diz na Gênesis que ele fez com as suas próprias mãos. E mais ainda, que ele fez imagem e semelhança dele. Então, nós não somos qualquer coisa. Não somos um objeto qualquer. Né? Eu sou pobre, coitado. Não, você é uma obra maravilhosa de Deus. Então, eu queria destacar isso e pedir a você. Leia Ageu, leia 1 Coríntios, capítulo 3. Você vai ver como você pode melhorar essa obra que Deus fez, que é você. E você é muito especial. Nós somos muito especiais para Deus. Por isso ele investe na nossa vida. Por isso ele faz coisas que nós mesmos não acreditamos. Às vezes nós pedimos uma coisinha pequena e ele fala assim, farei mais do que tudo que pediste ou pensaste. É assim que Deus trabalha conosco, né? Nos surpreendendo. E eu tenho certeza que nós seremos surpreendidos com essa palavra profética se nós aplicarmos o nosso coração nesse caminho. Amém? Maravilhoso ouvir isso. Eu já estou rindo aqui porque eu lembrei. E quando nós casamos, ele olhou para mim e disse assim, posso te pedir um favor? Eu falei, pode. O que você quer? Aí ele disse assim, eu queria que você arrumasse as minhas gavetas, porque para mim é a coisa mais difícil é arrumar gaveta. Aí eu falei, eu arrumo, só tem uma coisa, não sou muito boa na área, mas do jeito que eu arrumo, não sei se você vai gostar. Se você deixar eu arrumar do meu jeito, te garanto que depois vai ficar melhor. Agora, se você vai gostar, eu não sei, posso arrumar do meu jeito? Aí ele disse, pode. Crente que era só isso. Aí eu falei para ele, eu vou começar tirando tudo que eu não gostar, entendeu? Vai ficar tudo bonitinho lá. Se você, depois que eu colocar para você, você achar que não deve, eu respeito. Mas tudo que eu não gostar, eu vou tirar. Ele fala, pode falar. Tá? Não, mas foi assim. Mas deixa eu só completar aqui que eu estava preocupado com o tempo, mas ainda tenho 2 minutinhos, posso? Pode, claro. Né? Não, o que Deus está me falando nessa manhã é que o resultado tem que ser perfeito. E aí, quando você vê em Ageu, capítulo 2, capítulo 1 ainda, versículo 14, ele fala que o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, que vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Então, Deus quer fazer uma obra completa. Não é só na nossa vida. Quando nós permitimos essa reforma, essa transformação,
todo o povo que está à nossa volta, isso quer dizer, a nossa família, nossos amigos, eles serão beneficiados, porque o Senhor quer levantar todos. Sabe para quê? Para que a segunda glória, lá no capítulo 2, diz que a glória do segundo tempo será maior. Amém. Glória Entende? a Deus. Deus quer fazer tudo isso para transformar a situação. Esquece o passado. A glória será maior. A glória da última casa será maior. E é isso que nós queremos alcançar. Na presença dele, essa perfeição. Amém. Isso. E voltando às gavetas, Deus deve ter algum propósito nisso, né? Eu fui pegando as camisas mais antigas dele, tirando. E aí, quando ele olhou, eu falei, mas essa era que eu usava para poder fazer as obras que eu gosto de fazer, né? De arrumar o quintal e pintar a parede, não sei o quê. Assim, falei, então, mas até para isso você tem melhor. Então, eu vou tirar e você vai ver o que Deus vai fazer. E foi impressionante, porque eu tirei tudo que eu achava que já estava muito gasto e deixei só as mais novas. E aí, quando nós chegamos no centro da cidade, na semana seguinte, estava uma loja em promoção, com camisas para homem pela metade do preço. E aí ele praticamente pôde comprar tudo novo, não é? Pela metade do valor. Então, eu gosto de lembrar que Deus tem tudo preparado, como diz a Bíblia, para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, não se preocupe com nada. Deus fala em Levítico, tira fora o velho para dar lugar ao novo. E Deus tem o novo dele para nós, mas nós precisamos tirar fora o velho. E o velho, que eu quero dizer, também pode estar relacionado com sentimentos ruins. Para você reconstruir um templo, você precisa retirar os sentimentos ruins. Eu gosto de dizer, para a glória exclusiva de Deus, porque não é meu, mas eu gosto de dizer que todas as igrejas por onde eu passei, eu sempre volto com honras. Isso é muito tremendo. Então, se você passou por um lugar onde você não consegue voltar bem, volta lá. Volta lá. Reconstrua lá o que você perdeu. Quem sabe uma parte da reconstrução da sua vida, um martelo que você precisa, alguma coisa que você precisa, ficou lá naquele antigo lugar. Então, ele hoje fala para mim mesmo, você tem não sei quantas igrejas, cada lugar que você vai, você tem uma igreja. Aí eu brinco com ele. É exatamente esse projeto de Deus. Onde eu entro, graças a Deus, eu não tenho nenhum passado que eu pudesse dizer, esse passado eu não quero para mim. Então, é importante você voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Reconstruir o templo não é pegar e jogar uma repaginada só por cima, como ele lembrou aqui, não. Eu vou construir. Ele arrumou a casa aqui do lado para alugar. E aí ele falou assim, já fiz tudo. Ela está igual a Bíblia, né? A Bíblia mostra as coisas boas e as coisas ruins que a gente faz também, né? Não tem acepção. Fala tudo, amor. Fala tudo, amor. Fala tudo. Aí eu de cada rua, fazendo caminhada, aí dei uma olhada, e falei assim, a casa já está pronta mesmo? Já está pronta, por que você está perguntando aqui de novo? Falei, não, porque só em olhada aqui, eu estou vendo que tem uma parede lá que não está pintada. Aí ele, vou te contar, depois que você operou a vista, eu vou ter que voltar lá para falar com o médico, porque você está vendo muita coisa que não é para ver. E foi tremendo, porque eu olhei e falei, agora eu quero entrar na casa, porque eu estou vendo se do lado de fora está assim, imagina dentro. Não foi feito direito. E aí, quando eu entrei, falei, aquilo ali, ele me falou, tá bom, vamos orar então. E oramos, e no dia seguinte ele estava lá olhando os detalhes para que a casa fosse entregue à pessoa. E a casa foi entregue no dia certo, com todos os detalhes, porque o nosso Deus é Deus de detalhes. Então, é importante você lembrar disso. Quem sabe hoje você passou por algum lugar que você esqueceu alguma coisa que faz falta para essa reconstrução. Não tem como. E aí ele fala, claro, 1 Coríntios 1, aliás, ele falou do 3, porque a gente tinha comentado só sobre o 3, mas rapidamente eu ouvi do 1 ao 3 em áudio. E o 1 ele fala do edifício que nós somos. Somos de barros, de quê? Do que a gente quer ser? Que tipo de construção nós vamos construir? Então, pega o capítulo 1 e veja como é que a gente vai construir isso. E, enquanto eu estava aqui, abri um livro aqui que não era para poder pegar, mas olha que caiu na minha mão. Vocês não vão conseguir enxergar, mas um bilhetinho da minha neta, de quando ela era pequenininha,
falando exatamente sobre as coisas boas que eu tinha feito para ela na época, e ela colocou uma casinha. Enquanto eu vi essa casinha aqui, eu ficava pensando exatamente, hoje ela está terminando psicologia, não é à toa. É por tudo que ela viu, eu cuidando das pessoas com carinho, certamente. Então, o que você está construindo hoje vai ser para os seus filhos e para os seus netos. Você precisa lembrar disso. E a frase que ela começa, vovó, te amo, minha linda, e coloca o coraçãozinho igualzinho eu coloco. Eu quero ir amanhã com você na casa da vovó Tânia, mas a gente vai para o café da manhã? Sim ou não? Isso é coisa de criança. Eu vou com você, vovó. E cheia de árvore, carregada de frutos, e a casa totalmente pronta. Então, hoje eu quero dizer, o que você está construindo hoje vai ser referência para os seus filhos e para os seus netos. Volto a lembrar, se hoje eu vejo minhas filhas cuidando de famílias, é por tudo certamente que eu semeei na vida dela. Então, hoje eu quero te dizer isso, pare um pouquinho, veja o que você precisa começar para construir. E eu quero dizer, às vezes a gente fica pensando, mas eu não tenho condições de fazer isso. Não, não pense assim. Você vai começar pelas pequenas coisas, como eu coloquei aqui, quem sabe uma gaveta que precisa ser restaurada, arrumada, como eu coloquei para ele naquele dia. Falei, agora você vai ver como suas gavetas vão ficar maravilhosas. Tudo que é verde vai estar nesse cantinho aqui. Tudo que é azul, quando você encontrar uma camisa azul, você vai encontrar todas as azuis ali. Quando você quiser a verde, você viu uma de cima, você vai saber que todas as verdes estão ali. Todas as brancas estão ali. E assim você vai agora me ajudar a manter, para que a casa fique edificada. Então, eu quero que você comece hoje, quem sabe, por uma gaveta, mas pensando, eu estou arrumando uma gaveta hoje, mas amanhã se prepare, porque eu vou reconstruir a casa toda. A frente vai ficar lindo, o quintal, nós arrumamos a frente, arrumamos os fundos, eu sentava para tomar café, eu olhava para os fundos, assim, ele falava, o que você está olhando? Falei, é porque ali, ó, você vai começar a arrumar aquilo ali amanhã. Aí depois aquele lado ali, ele, desse jeito, eu nem quero tomar café mais aqui com você. Até da hora você me arranja uma tarefa. Mas isso é muito bom. E essa semana nós fizemos isso. Olha lá, e a Silvia colocou, porque ela teve que... E a casa está linda mesmo, né, Silvia? Tá então, está ficando, né? Glória a Deus, que o Senhor é desse jeito. Quer falar? Sim, só para fechar, né? Leia com atenção o versículo 9 do capítulo 2. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. Aquele que começou falando, né, no capítulo 1, versículo 1, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, olha só que coisa, que lindo, darei a paz, aleluia, diz o Senhor dos Exércitos, para haver paz dentro de nós. A nossa casa edificada, ela vai trazer a paz do Senhor. Sabe o que isso significa? E quanto vale essa paz? Dormir em paz, né? A palavra de Deus diz assim, paz me deitarei e dormirei. A paz de Deus, ela traz, sabe, tudo que você precisa. Consolo, refrigério, saúde, alegria, força, sono. Ninguém vai ter insônia. Amém. A gente vai ser curado de tudo isso. Simplesmente se a gente ouvir e obedecer, se aplicar o nosso coração ao caminho, amém, nessa edificação da nossa casa, amém, que é o templo do Espírito Santo. Amém? Amém. Muita paz, muita alegria para vocês. Uma semana de muita alegria, de reconstrução. Uma semana de faxina, assim como Deus falou com a gente. Tira fora o velho, não é? Tudo. Ganhei as panelas novas, todas de vocês. Já peguei as panelas velhas, todas, já coloquei tudo para fora. Todo dia ela faz faxina aqui em casa. Meu Deus do céu. As panelinhas que eu gostava já foram embora. Vamos doar isso aqui. Vamos... Meus bonés já tá ali os bonés. Jesus, tudo novo. Tudo novo. Toalha sem par. Meu Deus. Toalha sem par. Eu também falo, mas eu nunca vi isso. As toalhas tem que ter... Não, tem que ser iguais para o banheiro. Pega essa daqui, bota para lá, bota lá na piscina, bota em outro lugar. Estou aprendendo, irmão. Olha, nunca pensei que aos 63 anos eu fosse ter que aprender tudo isso de novo. Estou na escola do Espírito Santo, tá? Não é só vocês, não. Fala lá e aqui. Fala lá e aqui, em nome de Jesus, né? Deus abençoe vocês poderosamente.
uma semana de vitória. Estejam orando por nós, pela nossa agenda dessa semana, tá bom? Grande abraço, saudades. Shalom, Shalom. paz. Alô,